eu tenho uma personalidade forte, eu falo na cara mesmo, eu sou assim, eu sou assado. Isso é só um personagem que você está atuando. Tem uma passagem em Mateus 19:14 que fala assim: deixem vir a mim as crianças, né? Vinde a mim as criancinhas, os pequeninos, onde Jesus fala isso. E o que ele quer dizer com isso, né? A Bíblia, em Mateus 13:13, explica que ele fala por parábolas, né? Em que momento, o que ele quer dizer com vinde a mim as criancinhas? Meu Deus, Jesus era pedófilo? Não, calma, que pequeno gafanhoto. Ele estava dizendo, porque quando nós somos crianças, você perceba, seu filho está com quantos anos, Gustavo? 6 anos. Olha só que legal, 6 anos, ele está num processo agora de finalização do córtex pré-frontal, está sendo todo formado ali, então essa parte nossa da frente do cérebro é o córtex pré-frontal. Até os 5 anos, ele quase que não tem isso aqui. O cérebro ele começa do centro, do reptiliano, onde protege ali e tal, ele está ali vivendo a experiência, tudo é natural, tudo é lindo, conexão total divina com o ser dele, com o ser divino que ele é. E ele vai criando o cérebro e a última parte que vem é o córtex, onde é o questionador, onde é o que raciocina. O neocórtex. Onde que pergunta. Então, o que acontece quando você tem ali dos 5 até os 8 anos? É porque atrás de porquê. Tipo, por que isso? Por que aquilo? Por que por fazer? E o que nossos pais, sem querer, fazem, né? Eles dizem, é porque eu estou mandando. É porque sim. Pare de perguntar. Deixa de ser chato. E aí, o que a criança faz? Ela bloqueia. Em algum momento da sua vida, assim como o Gustavo falou brilhantemente, você teve algum trauma, alguma dor, alguma coisa. Às vezes você chegou perto dos seus pais e falou assim, olha pai, olha o meu desenho, olha o que eu fiz aqui, fiz um desenho e tal, olha que lindo, né? Você todo feliz, todo Nicolas Cagezinho chega lá e seu pai preocupado com a conta, vira pra você e fala assim, agora não, porra, vai lá pro seu quarto, depois a gente vê isso. E você, na tua mentezinha lá, vira e fala assim, meu pai não me ama, eu não mereço a atenção dele. Ou você quer comprar uma coisa, só que você fez uma bagunça, você chegou no meio da cozinha e deu-lhe uma estrela ali, um mortal, bateu com o pé na geladeira, sujou. Aí a sua mãe vira pra você, seu idiota, você não tá vendo que eu tô limpando a cozinha? Um momento de raiva, ela tava prestando atenção em outra coisa, e aí quando você pede um olha, brinquedo... por mais... chega a ser algo sanguíneo, sabe? A reação, ela que a gente fala das emoções que duram 1 minuto e meio, mas esse 1 minuto e meio é trágico. É trágico, porque você fala merda, você reage em vez de agir, e aí, tipo assim, igual a palavra dita saída da boca, é igual o arco que saiu da flecha, velho, não tem mais volta. E eu falo com humildade, porque eu sou pai de 3 filhos, vocês viram aqui, não, aqui meus filhos já estão mais velhos todos os 3, mas tá aqui, ó, a Giovana hoje com 23, o Gustavo com 16 e o Léo com 6. Essa daqui sofreu pra caramba, esse daqui sofreu mais ou menos, e esse daqui tá sofrendo um pouquinho menos. Mas todo mundo tá sofrendo, tá? Porque a gente não tá isento, né? Ninguém é perfeito. E isso que você tá falando é incrível, porque o Léo, ele também, tipo assim, a gente começa a viver, eu fui pai muito novo, com 24, e eu fui pai velho, com 40. Então são 2 momentos diferentes da minha vida, mas também o conhecimento diferente, mas a tolerância diferente, a energia diferente, são coisas interessantíssimas, por isso que cada filho é diferente um do outro. E eu falo para você o seguinte, a gente tem que zelar demais, quem tá vindo nesta jornada evolutiva, cara, é responsabilidade. Tá? O que é responsabilidade? Presta atenção, olha a própria palavra, vamos começar a decodificar na palavra responsabilidade, a habilidade de responder. Que doideira, né? Responsabilidade, a habilidade de responder. Cara, eu tenho que ser responsável, eu tenho que ter a habilidade de responder ao meu filho ou as situações que fazem assim, porque quando eu consigo responder de uma forma coerentemente, eu diminuo os traumas, eu diminuo o meu desgaste mesmo, ter que pedir desculpa, de rever a situação. Pô, a gente tem uma forma econômica de fazer energia que está intimamente ligada com esse tema
maravilhoso que é vencer o nosso inimigo, que está instalado dentro da gente. Então isso que você está falando, Gamonal, é assim, fundamental para as pessoas entenderem. E que a gente precisa atender a um chamado que é muito maior do que a gente imagina, porque esse momento, você que está ganhando consciência, independente do que já fizeram com você, a gente tem que dizer, quando você fala que vinde a mim as criancinhas, uma das coisas que eu aprendo com o Léo pra caramba, tá? Ele ainda tá nessa fase, daqui a pouco ele já tá entrando na próxima. Olha que interessante, eu brigo com o Léo, fico puto, põe de castigo, sei lá o que, eu invento, sei lá, eu faço as coisas, eu continuo fazendo às vezes um pouquinho das coisas que meu pai fazia em mim, que eu odiava, mas eu acabo, a hora que eu percebo, eu paro. O Léo briga comigo, passa 10 minutos, ele cola em mim e vem me dar beijo, e não sei o que. Por que vinde a mim as criancinhas? Porque a gente precisa ser puro igual a eles. A criança não guarda rancor, a criança é o sábio em pessoa. A criança, ela tem assim aquela pureza. Por isso que ele fala o seguinte: vinde a mim as pessoas que são puras como as criancinhas. Por quê? Se você chegar, o Gamonal falou uma merda, ele não sei o que, toma no cu, não sei o que, a gente fica guardando rancor. Aí tipo assim, a gente tem um desafio gigantesco de perdoar as pessoas. A gente tem um desafio gigantesco de nos perdoar de um ato que eu acabei fazendo. E você fica remoendo. E aí você não é puro como a criancinha. Quando Cristo chama você para você vir assim, seja puro como as crianças, é justamente isso, desapega dessas crostas. Faz sentido isso ou eu tô falando muita besteira, Gamonal? Às vezes eu me empolgo. Olha que legal isso, né? Quando você chegou ali, imagina, você tá lá, voltando lá dentro da cozinha, você dá uma voadora e bate com o pé na geladeira, sua mãe tava limpando a casa, no estresse, e ela ainda não tinha esse entendimento que vocês estão tendo de vigiar, como Jesus ensinou, né? Vigiar a mente dela, para que a mente não reagisse, mas sim respondesse àquela situação de forma inteligente, de forma amorosa e não de forma ignorante. E vira para você e fala assim, aí você pede um brinquedo, por exemplo, depois ela vai virar para você e falar assim, não, você não vai ganhar porque você não merece. Pronto. Acabou de colocar a porra de uma crença de não merecimento em você. E aí você traz isso pro resto da vida. Então, quando você tem essa pureza, quando você tem isso que o Gustavo acabou de explicar, o que acontece? Quando tem esse trauma, essa dor, esse sentimento de desconexão com seus pais, ou seja, meu pai não me ama e eu não mereço o amor dos meus pais, eu não mereço ganhar nada na vida, porque a minha mãe disse, ela é uma autoridade, eu a amo, eu tenho conexão emocional com ela, e ela disse, você não merece. Pronto, eu já misturo tudo com a minha cabeça. Vira uma verdade para você, aquele momento, ele vira uma verdade para você, daí pronto, exatamente. Criou aquela informação, instalou um programa. Acabou de gerar uma conexão neural na tua cabeça, dizendo, tudo que você for fazer, vai vir aquela voz na tua cabeça dizendo, você não merece. E aí que entra a grande dificuldade, né, das pessoas. Elas estão com essa programação, com essa informação desde pequenininha na cabeça e fazendo com que esta vozinha, a vozinha não é sua avó não, é a vozinha, uma voz pequenininha. A voz pequenininha. Com essa vozinha na sua cabeça, que é o diabo, que é o Satã, que é tudo que a gente explicou. Quem não viu a live do início, volta lá para poder entender todo esse papo meio demoníaco aqui, só para você sacar. Essa voz vem na sua cabeça falando que você não consegue. E essa voz é o seu maior inimigo. É o único inimigo, na verdade, que você tem. É a sua mente, os seus medos, é a sua programação mental. É a única voz, é o único inimigo, é a única coisa que você tem que vigiar e dominar, para que não seja dominado por ele, né? Você tem que entender quem é você, quem é a sua mente, quem é essa voz, quem é o teu corpo, quem é a tua personalidade. Quando você sofre aquele impacto emocional, a sua mente, com o intuito de proteger, como o Gustavo explicou, o que ela faz? Ela gera um mecanismo de defesa, criando o quê? Uma
personalidade. O que significa personalidade? Vem de personagem, né? De persona, que significa máscara. Por onde o som passa. Personalidade. Por onde o som passa. Você cria uma máscara e diz... Per lugar, o som que passa. Olha que doido. Assim. Eu tenho uma personalidade forte. Eu falo na cara mesmo. Eu sou assim, eu sou assado. Isso é só um personagem que você está atuando e que está te fazendo sofrer a vida inteira. E que atrapalha, por exemplo, os homens virem para você, que atrapalha o dinheiro vir para você. É uma persona, um personagem, um ator. Você é um ser divino atuando com essa personalidade que sofreu por causa de um trauma na infância. Olha que doido, né?